Agora, a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar de referência e citação. Isso costuma ser a parte mais difícil de um trabalho científico. Por quê? Porque é onde tu vai comprovar que tu tá utilizando fontes corretas e que tu tá utilizando e tu tá mostrando quais fontes tu utiliza. Tu vai escrever o teu trabalho de acordo com outros trabalhos, se embasando em outros trabalhos já estabelecidos, e as pessoas que querem analisar o teu trabalho ou continuar ele podem utilizar as mesmas fontes que tu utilizou, seja para confirmar informações, seja para encontrar mais detalhes para que elas possam fazer aquilo que vocês fizeram. Então, durante o trabalho de vocês, vocês vão escrever o trabalho e, em alguns momentos, vocês vão colocar de onde vocês tiraram aquela informação. Então, aqui, por exemplo, eu estou explicando, com base na Lei 11.892 de 2008, o que é o Instituto Federal, né? Então, essa foi a lei que criou os institutos federais. E eu estou dizendo que eu encontrei isso na própria lei, né? Eu peguei essa parte da informação, mesmo que eu tenha reescrito algumas coisas, não usei exatamente o mesmo texto, eu tirei lá daquela lei. A mesma coisa aqui. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu tirei essa informação de algum lugar do IFRS, né? Mas vocês podem notar que aqui eu tenho 2018F, então não é só o ano que nem eu encontrei ali em cima. Mais para baixo eu tenho uma figura, e todas as figuras e todas as tabelas têm que ter uma legenda. Essa legenda fica acima do elemento, no caso, figura 1, dois pontos, um texto dessa legenda. Figura 2, dois pontos, o texto da legenda. Mesma coisa para tabelas. Tabela 1, dois pontos, texto da tabela. Abaixo da figura ou da tabela, eu tenho que ter a fonte. Fica no mesmo formato de citação que eu utilizo lá no meio do texto. Aquilo ali que vocês viram da citação entre parênteses é para dizer que basicamente todo o parágrafo, ou boa parte desse parágrafo, foi feita com base nisso aqui. Se vocês encontrarem em algum documento um texto, parte do texto entre aspas, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, significa que eu copiei literalmente de outro lugar. Aqui um quadro ou tabela, também vai fonte embaixo. Se eu que fiz esse quadro, se eu que fiz a figura, não precisa de fonte, ou a fonte pode ser autor, ou próprio autor, ou, ou alguma coisa que remeta a ser o autor do trabalho. Se eu encontrar essas áreas destacadas com espaçamento simples e com 4 centímetros de recuo esquerdo, isso também é uma citação direta. Nesse caso, eu estou citando essa resolução aqui. São várias formas diferentes de fazer citações no meio do texto. Todas elas eu vou dizer a informação inicial do autor e o ano daquela obra. Essas citações, todas as citações que eu tenho no meu documento, tem que estar na lista de referências. Do mesmo jeito que tudo que eu tenho na lista de referências precisa ter sido citado uma vez no texto. As referências a gente faz com as informações completas, enquanto que a citação a gente bota essa versão resumida só com a primeira informação e o ano. Deixa eu encontrar uma que seja um nome para ficar mais interessante. Aqui, ó, eu botei nas que eu tirei foto, elaborado pelo autor. Eu quero uma citação com nome. Não. 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 Que coisa. Não vou encontrar. Mas bem, normalmente é o sobrenome do autor. Sobrenome do autor é a primeira coisa que vem. E a data da publicação é a segunda. Aqui, como eu tenho várias que são IFRS como sobrenome, a gente bota em ordem alfabética, letras A, B, C, D, E minúsculas do lado do ano para diferenciar uma da outra.
Porque lá nas referências, eu vou ter, ó, aqui são citações de lei. Então eu tenho Brasil, mentira, aqui é do MEC, mas aqui são leis. Eu tenho Brasil, o nome, né, o número da lei e o nome do que ela faz. E todas essas leis estão disponíveis na internet, então eu tenho como acessar elas por aqui. Se eu tenho, como aquelas do Instituto Federal, eu tenho aqui, ó, IFRS, e aí qual é o site? IFRS, qual é o elemento? IFRS, qual é o elemento? Mesmo que sejam só figuras, tá? Esse folder, por exemplo, é aquela figura do mapa. No geral, quando a gente escreve uma referência, aqui temos de nome. Quando a gente escreve uma referência, a gente coloca o sobrenome do autor e depois o nome, e pode ser resumido, quando a gente não tem toda a informação, o nome da obra, e nessa formatação aqui o nome da obra vai em negrito, em outras formatações o local de publicação vai em negrito, depois o local de publicação e depois a data da publicação. Faltou um ponto final aqui, que feio. Essa é a forma geral para fazer uma referência. Eu preciso colocar o máximo possível de informação para que quem está lendo o meu documento consiga encontrar ele. Isso aqui vai funcionar em qualquer tipo de programa. O programa não importa. Aqui o que importa é que eu tenha as informações para que a pessoa encontre a obra na qual eu me baseei. Então, aqui, na obra da Mizukami, chamada Ensino às Abordagens do Processo, publicada pela Editora Pedagógica Universitária, em 86 eu tirei alguma informação e usei no meu documento. Então, quem leu o que eu escrevi com base nisso aqui e acha que precisa estudar essa obra, precisa ler ela para poder se aprofundar, pode encontrar essa obra a partir das informações que eu coloquei. Ou, por exemplo, eu tirei uma notícia do Jornal Nacional, a pessoa pode ir lá e conferir aquela notícia na íntegra, porque eu dei as informações para ela fazer isso. Todo documento científico ele tem que ser baseado em outras coisas confirmadas. Por isso ele vai ser científico. Então, é por esse motivo que a gente faz as referências e citações. Se tu não tem citações no teu trabalho, tu não tem referências. Tu pode ter bibliografia, que são os elementos que eu estudei para fazer esse documento, mas não necessariamente que eu tenha citado eles no meu documento, certo? Então, para fazer citação desse Jornal Nacional aqui, eu colocaria Jornal Nacional, vírgula, 2019, que foi o ano de publicação. Eu não preciso botar 20 de setembro de 2019. Podem notar que eu tenho duas datas aqui nesse Jornal Nacional, porque eu tenho a data de publicação da matéria e eu tenho a data de acesso. Quando tu tem referências de internet, como é muito rápido de mudar informações, se eu der o site de um jornal para vocês, a matéria de capa do jornal vai ser diferente de um dia para o outro. Então, a gente sempre coloca a data de acesso àquele site também. Até porque também pode sair do ar alguma coisa e não ter mais acesso. Mas nessa data, ou até essa data, essa informação existia lá. Resumindo, para citações, vocês vão colocar o sobrenome do autor, ou quando não tem um nome de autor, tu vai ter o nome da empresa normalmente, e a data de publicação de preferência. Nas referências, tu vai colocar sobrenome e nome, e se for nome de empresa, o nome completo da empresa pode ser, ou aqui no caso eu usei abreviado, porque era muito comum em um documento sobre o instituto. Depois, o nome da obra, né, nome da matéria, no caso desse aqui do jornal, nome do livro. Depois, onde que a gente encontra aquilo. Aqui eu tenho o site onde estava disponível, aqui também site do instituto, aqui eu tenho a editora que publicou, e depois a data. Então, data de publicação do livro, data de acesso quando for um site. Data de publicação de site, a gente costuma colocar logo depois do nome, para não ficar duas datas uma colada da outra aqui. Mas tem toda uma norma da BNT específica sobre referências e citações. Então, lá vocês podem conferir os detalhes para cada tipo de documento diferente. Livro, CD,
disco, biblioteca inteira, dicionário, enciclopédia, tem vários tipos de obras diferentes, cada uma vai ter o seu formato de acordo com a quantidade de informações possíveis sobre aquela obra. Por causa disso, é bastante complexo, bastante detalhista, na realidade, na hora de fazer essas referências do documento. Eu sempre recomendo que, à medida que tu vai escrevendo e tu te baseou numa informação para escrever alguma coisa, anota a citação e já vai montando uma lista das referências. Depois tu corrige a formatação dessas referências ou coloca elas em ordem alfabética, como elas devem ficar, que nem está aqui, mas é sempre bom a gente já ir anotando isso para não esquecer dessas referências. Por hoje era isso aí, até a próxima.